Neste vídeo eu vou trabalhar com vocês aqui dois resultados trimestrais que saíram de duas empresas que eu gosto muito. A primeira delas é a Irani, uma empresa que eu havia assim, estudado muito profundamente para talvez colocar na minha carteira no futuro, e a outra é o Bradesco, que eu aproveitei ali, comprei num determinado momento, num valor mais baixo, e consegui depois me desfazer bem. Só para você ter uma ideia, eu comprei Bradesco 4 no valor de R$ 12,60 e consegui me desfazer a R$ 15,20. Então eu consegui embolsar um lucro legal. Irani, até o momento, eu comprei num valor bem mais baixo, tá bom? Mas não na minha carteira pública, tá? Numa outra carteira que eu administro, tá bom? Ponto é que eu tenho aqui os resultados da Irani, e aí se você quiser aqui embaixo, eu vou deixar a timeline para que você veja ou o resultado da Irani ou do Bradesco, aí vai ter aqui a opção, e claro, se você quiser ver os dois, fique extremamente à vontade, tá bom? Pra gente começar, né, eu sempre vou fazer isso daqui com vocês, porque eu acho que essa é a melhor maneira. Eu vou mais ou menos grifando aqui, e aí a gente vai conversando sobre os resultados, tá? O que eu acho interessante você saber, por mais que pareça algo óbvio? Nós temos o papelão ondulado, você tem a embalagem sustentável e você tem o breu e teремbitina. Só para a gente facilitar aqui, o breu e a teремbitina, que são resinas, eu não vou trabalhar com vocês porque corresponde a muito pouco da receita, então mais me preocupa e me interessa saber para onde está indo o papelão ondulado e a embalagem sustentável, tá bom? Então vamos para a parte que nos interessa, né? Papelão ondulado. Estamos falando, portanto, daquelas caixas, né, que servem para embalar alimentos, servem para embalar normalmente coisas maiores, tá? E essa embalagem sustentável muitas vezes é o saco de pão, é o iFood que chega na sua casa, então a gente consegue dividir aqui cada uma das coisas, tá? No papelão do lado, nós tivemos 46,4 mil toneladas, tá? Um aumento neste trimestre, olhando em relação ao ano passado. Isso reflete um mercado, de acordo com eles, mais aquecido e o ramp-up da capacidade produtiva da unidade de embalagem do projeto Gaia 2. Isso que eu queria ver, o ramp-up do Gaia 2. Porque acontece, né? Existe uma forma muito simples de entender como funciona, né? Você tem, num determinado momento, eu vou colocar aqui, vai como se fosse o dinheiro. Num determinado período, você tem aqui o dinheiro, você devolve todo esse dinheiro para um determinado investimento, como aqui a plataforma Gaia. Você fica um tempo aqui embaixo, ou seja, você não recebe exatamente nada por esse dinheiro, e esse dinheiro nem a Selic está rendendo porque você imobilizou, você colocou em equipamento, você colocou em mão de obra. Só que o ramp-up é a fase, pode ser inicial, intermediária ou final de um determinado empreendimento, ou seja, significa que esse dinheiro você quer o retorno dele, você quer algo superior ao que você aplicou. E aí, num determinado ponto, você começa a receber um pouco de caixa. Você viu que a máquina tem maior capacidade, você aumenta aqui a produção e assim vai indo. Depois de um determinado período, você chega a um resultado ótimo. E aí você concorda comigo que nesse período todo aqui você vai estar lucrando mais? O ramp-up é exatamente essa evolução. Você investe um dinheiro, fica um tempo sem receber nada, depois começa a produzir para idealmente você receber mais, e me parece que a plataforma Gaia está entregando mais ou menos aqui o que prometeu, tá bom? No segmento de embalagem, eles totalizaram aqui quase 33 mil toneladas, um avanço bem tímido, né, de 1% em relação ao ano passado e de praticamente 4% em relação ao trimestre anterior, tá? O que vai nos interessar? Vai nos interessar as despesas, não só com venda, mas as despesas totais, porque tem muita coisa relacionada aqui a paras, a gastos e despesas que você precisa saber, porque isso está impactando muito a empresa nestes trimestres, tá? Então vamos lá. As despesas com venda tiveram um aumento de 14%, ou seja, um aumento significativo, porque normalmente as despesas com vendas, elas são despesas comuns, são despesas ordinárias, tá? São aquelas despesas que são normais de acontecer, então esse aumento provavelmente é daqui para cima, você não vai ter uma redução, então não me chama muita atenção, na verdade, não gostei muito desse aumento bastante alto, né? E eles explicam aumento de despesa de armazenagem nas vendas no mercado externo e aumento de 4% em relação ao trimestre anterior, ou seja, eles ficaram com mercadoria parada para exportar. Tá? Eles tiveram despesas com armazenagem, então isso não é nada interessante para a gente, tá? Despesas administrativas, tá bom? Que é algo importante também, aumentou quase 18%, tá? É muita coisa. Comparado com o trimestre anterior, devido a despesas com pessoal
E aí que vem uma parte que eu confesso que eu não sei se eu entendi tanto. Uma despesa administrativa com amortização de projetos de atualização tecnológica. Confesso que eu não bateu uma coisa com a outra aqui. Talvez essa amortização de projetos, eles estejam falando, por exemplo, de uma linha de TI nova que eles vão colocar ali na sede. Talvez algo do gênero, tá? Mas nessa parte aqui eu não consegui achar nenhuma informação do que seria essa amortização de projetos de atualização tecnológica, tá? Outras coisas que valem a pena a gente dar uma olhada, né? O resultado líquido da empresa ficou em 37 milhões de lucro neste trimestre. Quando você compara com o ano passado, teve uma redução, e em relação ao segundo trimestre, você teve um lucro aqui 41% inferior, e em relação ao trimestre anterior, 6%. Ou seja, tá melhorando aqui o que eu falei. Se você olha para o ano passado, você teve uma redução de quase 42% do seu lucro. Olhando para o trimestre anterior, 6%. Por que disso? Nós já vamos entender, porque tem um impacto fundamental nas aparas que você precisa saber. E essas quedas refletem principalmente a diminuição do preço do papelão ondulado, menor variação do valor justo de ativos biológicos. Isso daqui eu nem consideraria muito no lucro, tá? Porque variação de ativo biológico muitas das vezes é um efeito apenas contábil e não é um efeito financeiro. Além depreciação, mais uma vez, pode ter uma parte de efeito financeiro, mas normalmente não, porque a depreciação ela é compensada de uma certa maneira pelo CAPEX, tá? Ou pelo OPEX, né, que seria a despesa de manutenção ou a despesa de crescimentos. E também eles falam devido aos investimentos na plataforma Gaia, porque quando você cria um imobilizado, ou seja, você coloca uma máquina, isso bate aqui na depreciação. E enquanto essa plataforma Gaia não estiver lá no talo produzindo pra caramba, a depreciação vai impactar muito mais o lucro líquido, enquanto você não estiver conseguindo transformar a plataforma Gaia numa fonte de renda boa para a empresa. Então, a depreciação vai pegar muito, tá bom? Outras coisas, a relação dívida líquida EBITDA ficou em 2,26 vezes, eu vou trazer o gráfico aqui para vocês também, e um aumento não tão grande, tá? De 0,16, tá bom? Em relação ao ano anterior. E quando você olha para o trimestre anterior, você teve uma variação também bem pequena, de 0,7%, né? Então é bem pouca coisa mesmo, tá? O que mais que eu acho que vale a pena a gente enxergar, né? Essa compensação de créditos e PIS/COFINS é um problema. Por que eu coloquei em amarelo, né? Porque essa compensação, ela impacta positivamente o resultado, só que ele é um efeito artificial. Quando esse resultado de compensação acabar, pode ser que nós tenhamos um impacto aqui de 22 milhões e não é tão interessante, tá? Porque você vai ter que, no final das contas, pagar esse PIS/COFINS e isso acaba prejudicando o resultado final. Então, esse resultado que nós estamos vendo hoje, ele é ainda um pouco inflado por essa questão do PIS e COFINS, tá? Só para a gente dar uma passada, né? Essa compensação aqui, referente a uma ação judicial de aquisição passadas, tem beneficiado o caixa da companhia desde agosto de 23 até setembro de 24, já foram compensados aqui, restando ainda 91 milhões a serem compensados nos próximos 12 meses. Portanto, até ali 2026, porque provavelmente nós vamos ficar com esses créditos mais ali até setembro, outubro de 2025, só lá em 2026 que nós vamos enxergar qual que é o real resultado da companhia, considerando já os PIS e COFINS para dentro da companhia, tá? A posição de caixa deles ficou interessante, o que eu gostei deles é que a dívida bruta está classificada no longo prazo, sendo 98 em moeda local, o que me gera muita tranquilidade. Agora, quando eu olho para benefícios para o acionista, para saber se a empresa vale aqui o nosso investimento, eu gosto de ver a remuneração total. Como que eu olho a remuneração total? Para mim, é a cotação, mais os dividendos, mais o programa de recompra de ações. A cotação andou bem? Não, não andou bem. Os dividendos, nós já vamos falar, mas eu vou dizer aqui que ele ficou neutro, tá? Não foi nem muito bom, nem muito ruim. Agora, a recompra de ações, que é algo facultativo da empresa, isso foi positivo. Então, na média, eu diria que ela ficou uma nota 5, passou de raspão aqui, porque a cotação caiu lá dos seus R$13
para agora 7,80, 7,60, um dividendo bem mais ou menos de uns 5% e uma recompra de ações até que razoável. Eles mostram que desde o início dos programas de recompra que eles fizeram desde 2021, quando foi o re-IPO deles, eles compraram o total de 7% das ações que estavam em circulação da companhia, fazendo, de uma certa maneira, que você tenha ganhado 7% a mais de participação nos resultados que a Irani venha trazer. O que vale a pena você saber? Qual que é o preço que a companhia está comprando? Onde que ela enxerga que estão os resultados? Onde que ela enxerga que estão os descontos em relação aos resultados que ela está trazendo? Aqui, ó, 7,98, 8,09, ou seja, perto ali dos seus R$8, a Irani estaria com um baita de um desconto, de acordo, claro, com o próprio programa de recompra que a ação tem feito. Outras coisas que aí sim começa a entender, né? Evolução do preço das aparas marrons. Qual que é o ponto aqui, né? Você produz ali uma caixa de papelão e essa caixa ela é descartada. Isso vai para uma cooperativa, tá bom? Você vai lá numa cooperativa, ela recolhe todas essas aparas ali através dos catadores de papelão, etc. E depois ela retorna isso daqui para a fábrica, para Irani, tá bom? A Irani está aqui. Feito isso, você enxerga, por esse gráfico aqui, que em 2021 o valor da apara estava ali nos seus R$1.800, R$2.000, ali o preço pela tonelada, e agora, ou pelo menos ali em 2023, 2022, ficou muito aqui nessa casa dos seus 600 até R$1.000 a tonelada. E nós vimos aqui de abril em diante, que foi lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu uma tragédia que todos nós sabemos da enchente, e você sabe que a Irani tem a sua principal atividade lá, você teve um aumento do preço das aparas por conta da tragédia que ocorreu lá, porque se você não tem pessoas fazendo esse trabalho, o produto que você tem para oferecer, ou seja, as aparas que o pessoal está conseguindo pegar, acabam tendo um preço maior, porque tem muita gente procurando e poucas pessoas podendo oferecer, fazendo isso daqui com que os preços achatem um pouco. Eu já vou explicar melhor isso. Só para você ter ideia, evolução do preço das aparas. Olha só, para a Irani, no terceiro trimestre de 23, ficou em R$555, segundo de 24, 712 e agora 931, mostrando esse aumento significativo. O que significa isso, né? Em grandes termos, tá? Eu ainda vou mostrar qual que é a participação das aparas, mas ponto é que você tem aqui o valor que você vende a para. Tá aqui em cima. Esse aqui é o valor. Você tem que entender que aqui para baixo você tem alguns custos. E existe um custo que é variável, que aí eu vou até mudar de cor, que seria a apara. A apara seria esse azulzinho que está aqui. Ou seja, tudo isso daqui são despesas da empresa. Você concorda comigo que se você conseguir reduzir as despesas das aparas, você vai conseguir também melhorar o lucro? Eu vou colocar aqui do lado só para a gente enxergar, né? Vamos manter o vermelho e o verde. Só que ao invés das aparas corresponderem a tudo isso aqui, vamos imaginar que ela corresponda a apenas essa parte. Ou seja, você tem aqui uma despesa menor, fazendo consequentemente que o seu lucro seja maior. É um efeito muito claro. Se você tem menor despesas na produção do seu produto, você tem uma margem maior, claro, conseguindo repassar os preços, tá? Outras coisas, né? E aí é o que eu expliquei para vocês. O preço médio que nós temos aqui por tonelada ficou em R$5.423 a tonelada, uma queda apenas de 2%, tá? Das embalagens. E é aquilo que eu falei para vocês. O preço, ele é muito estável, tá vendo? Tem um aumento de 1,5% aqui, uma queda de 2%. E o que vai impactar? As despesas fixas mais as aparas. Porque isso aqui vai mudar muito. Se você tiver um aumento muito grande nas despesas fixas e administrativas, como mostrei que teve, de 17,7%, e um aumento nas aparas também muito significativo, você pode ter uma compressão de margem. Isso é péssimo para todas as empresas. O que mais que eu quero mostrar, porque tem muita coisa importante. Boa parte dessas embalagens, ela vai para alimentos. E eu ouvi o call de resultados da Irani já há muito tempo, né? Desde 2023, o comecinho, eu escuto ali religiosamente, e eles falam, olha, essas embalagens para alimentos, a gente não pode usar aparas. Ou seja, você tem que pegar o papel virgem mesmo, sem ele ter passado por um lixo, um processo de tratamento, porque se trata para alimentos. Ou seja,
apenas para esses 25%, que seria essa outra destinação que não alimentos, as aparas impactam muito. Por um lado, eu acho ótimo que ele utilize mais aqui para alimentos. Só que enquanto as aparas estiverem se impressionando, vai ser um grande problema para a Irani. E claro, isso não depende dela, é uma questão mercadológica, é como se fosse o minério de ferro, é como se fosse o petróleo. É uma commodity que oscila e você tem que entender que essas oscilações são normais, tá bom? Mais coisas, né? Como eu te falei, você tem a embalagem e você tem a embalagem sustentável, né? Que seria o papel, tá aqui, que seria o papel para pão e aí a embalagem. Nesse ponto aqui, eu quero mostrar que você tem as rígidas e você tem as flexíveis. No geral, você teve uma manutenção praticamente dos preços das flexíveis e na rígida um aumento aqui de 8%, 9% contra trimestre. Isso é muito bom. Como eu te falei, olhando aqui para a embalagem sustentável, as aparas em relação ao valor do produto como um todo, olha só, e aquilo que eu expliquei para vocês, olha só, custo fixo corresponde a 36% do valor total do produto. Aparas, 33%, ou seja, eu estou falando que aqui praticamente 70% do valor do produto advém desses dois custos. Custo fixo tem como você diminuir? Talvez cortar um pouquinho pessoal, diminuir uma conta ali e tal, mas vai diminuir marginalmente. Agora, se você tinha uma para no valor de R$1.000 a tonelada e você cai lá para o valor de 700, por exemplo, uma redução de 30%, você concorda comigo que as aparas em relação a este custo aqui vão diminuir muito e a sua margem consegue subir demais? Isso é fundamental dentro da Irani, tá bom? Outras coisas também, o endividamento, como eu falei, vem crescendo desde aqui de 2022, ficando nessa margem de 2 vezes, 2.2, 2.1, mas a empresa tem como limite, né, o covenants, 2.5 vezes dívida líquida EBITDA. Neste tempo, ela pode, quando ela estiver abaixo desse indicador, distribuir até 50% de dividendos. Falando, claro, aqui em retorno para o acionista e retorno em relação à rentabilidade, a empresa, desde que ela colocou a plataforma Gaia para dentro, ou seja, ela teve, como eu mostrei para vocês, ela despendeu dinheiro, você teve aqui o gasto e ela ainda está nessa fase aqui inicial que ela não está conseguindo trazer muito resultado. Por isso o ROIC está muito amassado. Existe uma expectativa e até o próprio CEO já foi a público dizer que conforme o ramp-up da plataforma Gaia vier, esse ROIC tende a ficar muito mais aqui entre a banda dos 16% até 18%. Então, existe uma boa ideia aqui de que a empresa pode melhorar muito em relação ao custo médio da dívida, ficando pelo menos no dobro de rentabilidade, o que seria excelente para nós, tá bom? Eles estão fazendo um segundo ciclo de investimentos na plataforma Gaia, tem uma coisinha aqui na impressora, uma reforma na MP5, mas nada demais, tá bom? Projetos que vão ali ainda 2025 e 2026. O que interessa para a gente? Dividendos. Eles distribuíram neste terceiro trimestre o valor de 4 centavos, ou seja, bem pouquinho, correspondendo a 25% do seu lucro líquido. E considerando o que eles distribuíram nestes 12 meses, que foi aqui de 55 centavos, eles têm um dividend yield na casa de 4,36%. Por isso que eu falei que o dividendo é neutro, porque não foi um bom dividendo, mas também até que dá para o gasto. O que eu queria fazer a conta aqui é, se a gente pegar esses 55 e dividir pelos 7,80 que está agora, dá um dividendo um pouquinho maior, tá? De 7,05%. Mas eu não quero considerar isso porque nós temos ainda o efeito desses 6 centavos aqui atrás. Então, a gente pode fazer a conta de outra maneira, né? Ao invés dos 55 centavos, a gente coloca aqui 0,49, vai, 0,48 para ficar um redondinho para baixo. Por 7,8, aí dá 6% de dividend yield, 6,15, então até que é razoável, não é aquela coisa, mas enfim, tá bom, né? Agora, falando de Bradesco, se você viu até aqui, eu já peço para você deixar o seu like, e claro, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda para a gente chegar ao famoso 10K, né? Falta pouco, até o final do ano, vamos conseguir, e com fé em Deus, os resultados ainda serão bons, e você dando o seu like, e se inscrevendo no canal, vai receber mais dividendos, tá? Análise do Bradesco, tem algumas coisas interessantes, né? Eles estão numa nova transformação, refletindo aqui uma melhora operacional, ajustando o modo de servir com redução na rede física, ótimo, ou seja, fechando a agência e aumentando o canal digital,
que, mais uma vez, você não paga o aluguel e isso, no final das contas, é mais dinheiro para o banco. Neste terceiro trimestre, a carteira de crédito acelerou de forma equilibrada, revelando um bom crescimento na linha de crédito, tendo um baixo risco e boa margem líquida. Ou seja, o Bradesco, ele apanhou com Americanas, vai apanhar muito provavelmente lá na frente com a Casas Bahia, e ele está tentando melhorar as coisas agora para ter um baixo risco de crédito e ter uma boa rentabilidade, tá? Eles estão mudando o mix da carteira de crédito, e eu já vou mostrar um pouco melhor para vocês, e em relação à inadimplência, ela está caindo aos poucos, tá? Isso traz alguns benefícios, né, e melhorias da cobrança, e exatamente por isso a PDD também está caindo. Agora, a parte que mais pega nos bancos, né, que é o ROI. Gente, um ROI de 12,4% justifica a queda que nós tivemos neste pregão. Porque, querendo ou não, um ROI de 12%, considerando que a nossa taxa Selic deve, muito provavelmente, fechar o ano ali em 11,5%, talvez chegar em 12%, a depender talvez do cenário que nós temos aqui, não é algo tão interessante, tá? O que eu quero dizer, o seu custo de crédito, né, a sua taxa mínima de atratividade, que é a Selic, tá alta, e você rende bem pouquinho acima, não é legal. O lucro ficou aqui razoável em 5,2 bi, também já vamos olhar um pouco melhor, ele está assim melhorando gradativamente. O resultado operacional ficou em 6,8 bi, um crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior e de quase 30% olhando ano contra ano. Excelente mais uma vez, só que eles falam que isso foi devido à contribuição que eles tiveram aqui na parte robusta da rentabilidade de seguros, ou seja, Bradesco Seguros salvou mais uma vez este resultado, tá? Eles falam sobre a nova safra de créditos e isso é muito importante para eles. A inadimplência superior aqui a 90 dias caiu 0,1 ponto percentual, ou seja, quase nada, mas mostra que eles estão fazendo progressos cada vez maiores. E eles colocam aqui para gente que a combinação da receita em alta e o risco de crédito controlado, além de um ajuste na estrutura física, estão trazendo ganhos importantes de produtividade na empresa. A margem com clientes aumentou aqui 2,5% em relação ao trimestre anterior, algo bem tranquilo. O PDD em relação à margem com clientes, de acordo com eles aqui, registrou expressivo aumento no período para 8,5 bi, aumentando 28% ano contra ano. E eles reforçam que a concessão de crédito sempre considera o retorno ajustado ao risco e orientado ao desempenho para uma maior margem líquida. Eles explicam um pouco da queda desse resultado por conta da incorporação da Cielo, porque a Cielo trouxe muitas despesas administrativas, o que fez com que o resultado caísse um pouco, tá? Quando eu falei para vocês do mix da carteira de crédito, olha isso aqui. Pessoa física é o vermelho, micro e pequena empresa o azul e grandes empresas esse cinza. No geral, você percebe que ano contra ano você não vê uma mudança significativa e até o presente momento também não está sendo nada tão significativo, tá? 37,5 bi para grandes empresas, 20 para médias empresas e 42 para pessoas físicas, ou seja, olhando de forma geral, não está mudando muito. Agora, quando você abre mais a carteira e você vê para onde eles estão direcionando o crédito em cada um desses grandes segmentos, aí sim você está tendo uma mudança, tá? Além disso, né? Eles falam que eles concluíram a aquisição de 20% desse grupo Santa, a criação de rede de hospitais Atlântica D'Or, que eu achei um movimento muito legal na parte da seguradora, e já que a seguradora é o que dá resultados para eles, mais do que justo você colocar mais coisas lá dentro. O ROI da seguradora ficou em 23,7% nesse trimestre, com um lucro muito robusto, tá bom? Crescendo 8% em relação ao trimestre anterior. Falando do Pinga, né, do Faz-me Rir, dos dividendos, na verdade, neste caso aqui, juros sobre capital próprio, distribuíram 8,2 bilhões nestes 9 meses de 2024, o que eu calculei aqui dá 77 centavos, tá bom? Não bate com alguns sites, que você vai ver que eles, alguns sites estão congregando lá 85 centavos, só que eles estão puxando dados ainda do quarto trimestre do ano passado, tá bom? Algumas outras coisinhas, né, que eu só queria mostrar para vocês. A PDD aumentou bastante aqui ano contra ano. A margem financeira total tem melhorado neste trimestre,
Por que eu estou olhando o trimestre e não o ano? Porque essa nova administração começou praticamente nesse ano. Então eu quero ver como que eles começaram de 2024 em diante. Olhar para trás, para a gestão antiga, não me interessa tanto. Exatamente por isso que eu faço aqui uma linha dividindo o ROI da gestão anterior, que estava ali em 10% e caindo, para essa nova gestão que já está conseguindo chegar num ROI, pelo menos acumulado, em 11,3%. E quando você olha trimestralmente, estava em 11,4%, agora 12,4%. Quem sabe no próximo trimestre a gente já não alcance 13% de ROI? Me parece interessante. A inadimplência, seja 15 ou 90, em todos os casos ela está caindo, o que é excelente para nós. Por fim, e aí a gente encerra aqui, o lucro líquido ficou nesse terceiro trimestre em 5,2, e olhando para trás, você vê que, olha só que legal, o resultado ele tem melhorado muito. Saiu de 5, vamos lá, do ano passado 4,6, do trimestre anterior 4,7 e agora 5,22. Ou seja, no geral, Bradesco está melhorando e essa queda que ocorreu agora, para mim, não se justifica. Me parece muito mais que o pessoal estava querendo que o Bradesco mandasse um ROI de 14, 15% agora. As expectativas foram frustradas. Isso é péssimo para o mercado, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui, conheça a nossa área de membros e eu vou deixar esse último vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!